A gente quer repercutir duas informações de hoje cedo. A primeira é que Jair Bolsonaro divulgou vídeo nas redes sociais falando que não vai criar nenhum novo imposto contra as igrejas. A declaração tinha sido feita pelo secretário da Receita Federal, Marco Sintra, de que até fiéis pagariam impostos sobre o dízimo, já que a nova tributação abrangeria as instituições religiosas hoje isentas do pagamento de impostos. A outra informação é que a Polícia Federal deflagrou uma investigação contra laranjas do PSL em Belo Horizonte. Foram emitidos 7 mandados de busca e apreensão envolvendo dirigentes do partido. Há suspeita de irregularidades na aplicação de recursos a campanhas eleitorais femininas do PSL no estado. Na época, o ministro do Turismo presidia o partido. Gustavo Bebiano caiu por conta desse rolo todo. E agora o ministro do Turismo já está há um tempo, o nome dele já está aparecendo, mas a estrutura aí não mexeu. Inclusive, em relação ao turismo, teve uma fala agora no final de semana de Jair Bolsonaro bastante infeliz, muito infeliz. No mínimo infeliz. Em relação a podem vir para o Brasil, porque as nossas mulheres, enfim, estão disponíveis. Como vocês analisam isso tudo, esse momento? Por motivos óbvios, a minha colega deve ser a primeira a responder. Ave Maria, acho que é lastimável, né? É no mínimo lastimável. É importante a reação de muitos governos estaduais que são destinos turísticos importantes no Brasil, imediatamente principalmente no Nordeste, principalmente no Nordeste, rebatendo, né, que o Brasil está de braços abertos, mas as nossas mulheres não, né? Turismo sexual é uma coisa que, pelo amor de Deus, isso acho que os países democráticos no mundo já baniram e trabalham contra isso. Isso é um trabalho que o Brasil vem fazendo há muitos anos para esclarecer no Pará, no Rio de Janeiro. Enfim, é lamentável. E com relação aos dízimos, né, quer dizer, o Bolsonaro, ele tem um conflito com o seu governo, né? Ele é um governo que não, ele governa um governo que não é governado por ele, digamos assim. Então, é mais um vai e vem, né, na tentativa de mostrar uma certa isenção, me parece, né? É um conflito com a área econômica e vamos ver o que vai prevalecer. E acho que vai prevalecer o interesse das igrejas, que são uma parte de sustentação muito importante do governo Bolsonaro. Com certeza. E com relação aos laranjas... Olha, eu só tenho a dizer, para dar um resumo disso tudo, o seguinte, e até tentando puxar a prosa para um lado pseudo-esotérico. Eu acho que todos nós fazemos um esforço todos os dias para não ficarmos tão pequenos quanto esse homem e o seu governo. Porque esse sujeito, ele desperta o que é de pior na gente. É tanta barbaridade, tanto absurdo, tanta hipocrisia, tanta mentira, que você fala, meu Deus do céu, não posso me nivelar. Porque eu vi umas respostas a essa questão do turismo sexual, muito na rede social, dizendo o seguinte, não, então talvez o senhor esteja colocando à disposição as mulheres da sua família. Não é o caso de falar isso, mas é um sujeito que inspira tanto coisa ruim na gente, que o nosso esforço é não responder na mesma moeda, porque todos esses assuntos que vocês listaram, que estamos listando aqui, é um absurdo. De novo, faz parte de uma distopia, parece que você está Queria resgatar não sei, a fala do presidente Lula na entrevista, né? Ele falou que ele não cultiva o ódio de ninguém, ele luta para colocar o ódio lá num cantinho para não deixar o ódio tomar conta dele, porque o ódio nos leva mais cedo e ele quer viver até os 120 anos, né? É assim, é isso, cotidianamente a gente tentando racionalizar para não deixar que as emoções mais ruins tomem conta da gente diante desse cenário. Houve algum único dia nesses 100 e poucos dias que vocês abrissem o jornal, tivessem uma única surpresa positiva? Não, hoje o Podemos, o Podemos não. Não, eu digo no nosso contexto, né, nacional. Não suga nossas energias. É inacreditável. Todos os dias, assim, o que nós podemos fazer? As últimas medidas do ministro do Meio Ambiente, a liberação de agrotóxicos, é um retrocesso em todas as áreas. É uma tragédia mesmo, é uma tragédia. Não buscando continuar a falar sobre tragédia, mas enfim, a gente precisa comentar o fato dos militares na direção da EBC. Isso aí, desculpa ser autorreferente, mas assim,
ter passado por lá, primeiro como gerente de produção, depois como diretor de conteúdo e programação, e sabendo que tipo de oportunidade incrível a gente tem numa função como essa, de ter contato com conteúdo incrível de todo o país, me dói o meu coração já infartado e saber que isso está na mão de pessoas com bloqueio mental. Não estou dizendo que nas Forças Armadas não existam pessoas que pensem, mas eu duvido que pessoa que esteja nomeada para um cargo no IBC na atual conjuntura possa atender um mínimo de pré-requisito de inteligência. Então, o tipo de material que deveria à mão um diretor de programação e conteúdo ou um diretor de produção é muito rico. Quer dizer, o que vai se fazer lá é uma política de terra arrasada. Então me dói por vários motivos, claro, como cidadão e como ex-profissional que ocupou uma função que era justamente poder espalhar, mostrar esse conteúdo, difundir esse conteúdo. Claro. Eu acho que tem uma visão estratégica, sabe? Muita gente dizia e circulou antes, o próprio Bolsonaro falou, aliás, o Bolsonaro falou, o Alckmin falou, queriam acabar com a IBC. Então, a primeira expectativa que se tinha é que eles fossem acabar com todas as emissoras, acabar Sim. com a empresa. E dentro disso, dentro dessa lógica, o que muitos diziam é que era um cabide de emprego. Exatamente. E hoje a gente vê o que está acontecendo, né? Então, aí descobrimos. Então, e eu desconfiava que isso não era exatamente... Ninguém acaba com uma emissora de televisão que está à sua disposição, porque comunicação é poder. E por mais que eles tenham uma relação íntima com algumas emissoras de televisão privado comerciais, né? Esse governo elegeu as suas preferências dentro do espectro Sim. comercial, eles não iam abrir mão de ter um espaço próprio de diálogo com a sociedade direto, né? O presidente governa via Twitter, né? Então, olha só que bacana ter, além do Twitter, uma emissora de televisão onde possa dizer as verdades que ele acredita que são verdades. E eu acho que estão os militares lá porque os militares têm uma visão mais estratégica nesse campo, né? E tem um trabalho ideológico a fazer. Essa ideia de escola sem partido, ou de que precisa acabar com as ideologias, o Brasil está dominado por uma ideologia de esquerda, nós temos que acabar com as ideologias. Vamos ser muito honestos, não existe isso de não ter ideologia. Mesmo quem não sabe qual é a sua ideologia, tem uma ideologia. Sim. Né? Então, o que é uma ideologia? É defender determinados parâmetros para a sociedade, defender determinadas posições no debate público. Sempre que você tem uma posição sobre alguma coisa, você está defendendo uma ideologia. Né? Então, e o que eles vão usar a EBC para quê? Para fazer esse combate explícito ao que eles definiram como seus principais inimigos, que é a comunicação livre, democrática, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão como um guarda-chuva mais amplo, ao direito de mobilização, de organização e manifestação, né? A cultura e aos professores. Esses são os inimigos desse governo. Indígenas, né? Então, eles vão usar essa emissora para fazer para fazer com que prevaleça a ideologia claro. Deles dentro deste cenário de uma sociedade que eles querem construir, com o pacote anticrime do Moro, que vai dar a licença de matar para os policiais, e os policiais vão matar quem? A juventude negra que mora na periferia das cidades, né? Para atacar as mulheres, o LGBT, para atacar os índios, né? Esse é o tipo de coisa que nós vamos para aprovar a reforma da Previdência Sim. e essas coisas todas. Eu vou ler alguns comentários que estamos recebendo. Olha só, o João Batista Martins disse: os canais de TV pregam tanto liberdade de expressão e ficam presos no interesse do governo. Isso é liberdade? Ele pergunta. O Fernando Gregório da Silva, que sempre participa aqui com a gente, mandou: TV é comercial, patrocinado por grandes corporações que defendem seus próprios interesses, escolhem ou distorcem as informações para formar opiniões, tentam alienar o seu público. E Patrícia Ferreira falou: hoje em dia a TV só passa porcaria, né? Perguntou pra gente. E Vicência Ribeiro falou: TV pública é muito importante. Pessoal,
participando aqui com a gente. Só para a gente encerrar essa discussão sobre TV pública, Renata, existem ações para reverter esse processo de fusão? Sim, existe uma proposta de decreto legislativo que foi apresentado por 3 bancadas, 3 parlamentares, o Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, a Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e se não me engano, o terceiro agora me falha a memória, enfim, acho que a Irondina aqui de São Paulo, entraram com um projeto de decreto legislativo sustando a portaria, né, restituindo a separação das 2 emissoras. Há também uma ação junto ao Ministério Público Federal, né, para também tentar separar a programação novamente. Acho que a gente tem que aguardar, nós estamos fazendo toda a pressão possível junto ao Judiciário e mesmo na Câmara dos Deputados para tentar reverter essa situação. A pergunta que fica, sem querer trazer Então, traz um próximo debate para um próximo programa, pode trazer. O que vai acontecer Sim. caso a decisão do governo seja revertida, né? Sim. Então, isso também é uma coisa que será muito importante, será uma vitória, mas isso não significa que essa vitória estará pavimentada. Então, a gente precisa manter a mobilização e continuar muito alerta E queria dizer assim, precisamos nos solidarizar imensamente com os funcionários da EBC, que estão sofrendo todo tipo de assédio moral, todo tipo de censura, todo tipo de perseguição, estão adoecendo em função da postura, né, que os atuais chefes estão tendo com relação a eles, né? Renata, Ricardo, muito obrigada pela participação de vocês. Muito importante a gente discutir comunicação pública e nosso espaço está aberto para isso. Obrigada. Importantíssimo esse espaço e a TVT tem que também continuar na luta. Restam poucos. Obrigada, pessoal. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.